Bom, sobre a janela de transferências, daqui a pouco a gente fala sobre o time, hein? Vamos trazer o campinho aqui, projetar a escalação, informação do Samuca também sobre janela de transferências, mas sobre o balanço até agora. Uma semana, hein, para fechar a janela de transferências, para fechar o mercado. Bom, aquele balanço das chegadas do Cruzeiro. 6 chegadas, contabilizando aí o Neiser, já estava aí no ano passado, mas sendo preparado para esse ano. O Matheus Cunha, o goleiro, na coletiva de apresentação até foi perguntado, né? Tinha toda aquela expectativa para estrear no primeiro jogo do Cruzeiro na temporada e ele falou um pouquinho desse drama, né? Como de ansiedade ali, um pouco da angústia, né? De viver essa lesão. O Fagner, a gente coloca aí como chegada, mas teve aí o contrato definitivo agora com o Cruzeiro. No ano passado estava por empréstimo. O Chico da Costa já chegou a ser titular e ser utilizado em alguns momentos nessa temporada, se lesionou, uma opção ali para o Caio Jorge. O Gerson, até então era considerado ali a chegada mais cara do futebol brasileiro, envolvendo ali tudo 30 milhões de euros. Foi ultrapassado recentemente pelo Paquetá, que negociou com o Flamengo por cerca de 42 milhões. E o Bruno Rodrigues, o último a chegar, ex-Palmeiras, vindo por empréstimo até o final da temporada, atacante. Tá pouco, Valu? Ou não é questão de ser pouco ou muito, mas que não atende toda a carência do Cruzeiro? A questão é que, para mim, situações aconteceram no caminho. E ali, quando a gente pensa, né, cada um dos nomes, o Neiser teve a questão que já o atrapalhou no começo, que foi a questão da lesão. O Matheus Cunha, idem. O Matheus Cunha, a gente teria visto ele nos jogos que a gente viu o Otávio, por exemplo. O Chico da Costa é uma questão totalmente na conta do técnico, a gente já falou. É uma característica que o técnico Tite achou que o Cruzeiro precisava. Eu discordo? Sim. Mas o Cruzeiro permitiu ao técnico fazer a aquisição desse jogador. O Gerson, acho que ainda não vi... claro que pode se discutir o valor, mas ninguém vai falar que o Gerson é um jogador ruim que não agrega a nenhuma equipe. O Gerson agregaria a qualquer equipe no futebol brasileiro, incluindo Flamengo e Palmeiras, tá, pessoal? E o Bruno Rodrigues, a última situação, um negócio de circunstância, eu já falei em outras oportunidades, teria trazido um outro jogador para a composição, com perfil, menos idade, enfim, já passamos por essa etapa. Ô, Léo, só que aí surgiram situações. O Luiz novamente ficou inapto. O Arroio, eu nem concordo muito com a parte que estava analisando. Eu acho que o Arroio começou o ano com um freio de mão puxado. Eu não entendia dessa forma, pelo contrário, até a primeira aparição do Arroio havia gostado, que ele joga lá contra a equipe do Tombense e ajuda bem o Cruzeiro naquele dia lá a conquistar sua primeira vitória no Mineiro. E aí você tem o Wanderson, que seguiu rendendo em 2026 o que ele termina rendendo em 25. Cara, se criou uma lacuna. Se criou uma lacuna muito grande na ponta do Cruzeiro. Você tem o Luiz, que mais uma vez machucou, o Wanderson, que segue rendendo muito abaixo do que já rendeu em 2025. Tem o Arroio, e o outro ponta é um ponta transformado em ponta, que é o Christian. Criou-se a lacuna. É onde eu gostaria de ver, não tenho essa expectativa de chegar um ponta com capacidade para falar assim, não, no atual momento, esse cara, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, não tem nem disputa com esse jogador. E aí, pessoal, quando eu falo isso, o Valu tá achando que o Cruzeiro vai ao mercado de novo, investir 20, 15 milhões. Não, tem uma questão também do departamento scout, né? Para poder trabalhar com vários nomes, e o departamento de scout ele foi muito mexido pelo Joaquim Pinto, e eu gostaria, só que o que mais me preocupa é que esse diagnóstico me parece não existir dentro do Cruzeiro. Até na oportunidade que eu tive de participar de uma entrevista com o Bruno Spindel lá na HG Play, aquele discurso do elenco forte, o elenco pode ser forte, mas vão acontecendo lesões, né? Hoje, de fato mesmo, assim, ó, torcedor cruzeirense, o Romero não joga. Você sente confiança em quem fazendo o primeiro volante? Hoje. Daqui a 3 jogos, 4, pode ser que o Matheus...
Tá falando sério o negócio aqui, o raciocínio, pô. Então, assim, sabe, é uma lacuna que, tá, mas essa aí aceitei, porque daqui a pouco o Matheus Henrique pode ganhar oportunidades e virar esse cara. Mas a do jogador de ponta, um ponta para chegar e para ser realmente um cara com capacidade de colocar ou Arroio ou Christian no banco, eu acho que é uma lacuna muito grande a ser preenchida neste elenco, Léo. Mais de 4.000 pessoas conectadas aqui, ou aparelhos conectados no Esquenta pro Jogo. Ainda não chegamos a 2.000 likes, então, por favor, deixe o seu like imediatamente, se por um acaso você ainda não clicou aí no joinha. Já tem uma nova enquete rolando sobre o mercado, né? A janela de transferências nesse balanço. A gente vai seguir fazendo esse balanço por aqui, mas já estamos perguntando para você, tá satisfeito ou esperava mais? Pra gente ter esse termômetro aqui do chat, daqui a pouco eu passo também pela enquete. Mas, ô Samuel... Ô, Léo, mandaram um material aí de um show, parece que o Valu fez aí. Daqui a pouco a gente vai rodar aí. Boa. Então vejamos. Aliás, Tá já que você aproveitou essa interrupção aí sobre o Valu, o EMSR Monteiro tá falando que vai precisar de aulas de baixo, que tá vindo aí para Belo Horizonte. Por um acaso você também é professor ou Valu? Não sou, cara, infelizmente, assim. Gostaria muito de ter a capacidade de ensinar as pessoas, né? Mas essa capacidade, quem herdou lá em casa foi o meu irmão, professor, minha mãe também professora, mas valeu, obrigado aí pelo carinho, um abraço. Aí, era a chance de fazer um por fora aí, mano. Quando o Samuel faz essa carinha, quando ele faz... Aqui, deixa eu dar... Posso dar um spoiler pra vocês? Atenção. Eu tava falando outra coisa aqui. Quando o Samuel faz essa... Quando vocês verem qualquer transmissão da Samuca TV, o Samuel fazer essa carinha aqui, ó. Ou pode saber que Denis o Pimentinha está aprontando. Pode ter certeza, é 10 de 10, não falha. Qual que foi a mensagem aí do amigo? Dizendo que tá vindo para Belo Horizonte e se o Valu poderia dar aula de baixo para ele. Que ele vai precisar de uma aula de baixo. Não, aí temos a imagem aí da performance do Valu. Vejamos. Aí. Que isso, rapaz. O Léo é muito rápido. Ó, o cadeirante sempre lá presente, ó. Valu me empurra. Mais de um agora. Que isso. Pô, ficou legal, hein? Bacana. Léo é terrível, hein? Léo é terrível. Esse Léo Brazuzzi? Sempre. Rápido. O Léo tem nada pra fazer lá nos Estados Léo, Unidos. Só que tem uma questão que eu não fecharia esse show aí, tá? Show pode ser na esplanada do Mineirão, não tem necessidade de ser no gramado. Então, tirando isso, tá tudo certo. Flashpoint não toca no gramado do Mineirão. Pra não prejudicar o Cruzeiro nos jogos da temporada. Só pra completar a manchete, né? Fica tudo completo. Mas tá bem cheio. Valeu, Léo. Um abraço. Obrigado. Ali só a gente tem demanda. Só a gente da família e a galera. Arquibancada lá lotada. Tem um ali que parece que tá mostrando o dedo, né? Esse aqui é engraçado. Olha ali, o do lado. Tem um Valu me empurra ali. Olha do lado dele, parece que tá mostrando o dedo. Ninguém vai gostar, né? Tem que não senhor ali, né? Mas tá aí. Então, muito bom. O Flashpoint, a marca é essa mesmo ou não? Da banda? Tem marca? A banda, sim? Tem registro todo bonitinho. Tem, ó. Então já criou uma logo aí, se por acaso não é assim ainda, mas Flashpoint tá aí. Em breve veremos. Você vai acompanhar a turnê do Thiago Valu. Eu gostei que o Léo teve o cuidado de colocar aqui essa tatuagem, tudo. Tem tempo, hein, Léo? Tem tempo, hein? Tem, eu falo com ele. Tem tempo. Boa. Bom, ô Samuel, sobre mercado, se o Cruzeiro ainda tá pensando em contratar alguém, tá trabalhando bem calado? Tá. Eu acho que não vai ter movimentação mais, né? Mas aí, ô Léo Campos, eu acho que a gente debateu aqui, não sei se a Rafa, o Valu, o pessoal do chat, se eles concordam. Eu entendo, por mais que já tivemos, por exemplo, nessa entrevista que o Valu falou sobre o Spindle lá na HG Play, ele falou que as vendas que foram feitas é porque eles consideraram bons negócios, né? Não porque apertou o fluxo de caixa, porque contratou o Gerson por 27 milhões, e a folha salarial aumentou e etc. Não foi essa a justificativa. Então, mesmo que seja, né? Não admitiu, mas o Cruzeiro fez um investimento muito importante, espera que o Gerson possa ser
um cara para agregar mesmo, para entregar tudo que todo mundo espera, beleza. Mas você pode buscar opções no mercado que você não vai ter que fazer investimento. Eu acho que isso faltou. Aí, Joaquim Pinto e todo o departamento lá de futebol, né? Apresentar opções, porque você pode chegar e, conseguir aqui um jogador, tem jogador espalhado aí para tudo quanto é lado, né? Consegui aqui um jogador, opção de compra de tanto, empréstimo, ou que pague um pouquinho no empréstimo. E aí você vai testar aquele atleta durante uma temporada. Então, eu acho que o Cruzeiro, para essas lacunas aí que a gente fala, o Cruzeiro podia encontrar essas peças. O Bruno Rodrigues é mais ou menos isso, só que o Bruno Rodrigues, ele meio que se ofereceu, mas seria Sim, se ele não mas tivesse oferecido. Né? eu tô para dizer, ainda bem que ele se ofereceu, né? Porque eu acho que pode ajudar. Fez o gol lá, não tô... porque fez o gol, mudou o cenário de avaliação. Para algumas pessoas, sim. Para mim, não. Eu já achava que ele pudesse ser útil, que ele pode ser útil para o Cruzeiro, pegando aí um ritmo de jogo. Mas esse tipo de situação, às vezes um jogador tá lá sem uma opção, tenta uma composição aqui e outra ali. Às vezes o cara tá lá fora querendo voltar, ou até com uma obrigação de compra, né? O que é obrigação de compra? Se o cara desempenhar bem, você vai comprar ele, e isso é óbvio, né? Então, eu acho que faltou isso pro Cruzeiro e não vejo tendo tempo, né? Depois da janela fechar, aí vai ficar só atleta livre ou na janela do meio do ano. E o que mais me preocupa é que me parece assim, não é que a movimentação foi ruim, me parece que o entendimento interno é de não precisamos. Aí isso é realmente preocupante. Me bate essa sensação também. Até agora, pelo que a gente tem acompanhado... É a nossa impressão, né, Léo? Só deixar bem claro para quem está nos acompanhando. Ninguém cravou isso. Aliás, o Spindle não falou isso, mas ele elogia em diversas oportunidades o elenco. Temos dos melhores elencos da América do Sul. Né? Só que eu repito, durante a temporada foram acontecendo situações, o Luiz se machucou de novo... porque não pode virar e falar assim também, tem que parar de falar. A Rafa, que até ela pega muito forte com isso, eu acho que ela tá certa. Temos para as opções de lado de campo, aí começa a falar. Temos o Arroio, temos o Christian, temos o Wanderson, o Bruno Rodrigues chegou agora, o Kaique Kenji. Não temos o Kaique Kenji. Temos um Kaique Kenji jovem, que ganhou menos minutos do que deveria, inclusive com o Wanderson entrando em campo em muitas situações que ele, Kaique Kenji, deveria ter entrado. O Ryan, Lelis, não temos. Então, sabe, não é bem... essa contagem, para mim, ela é numérica, mas não diz respeito ao campo, assim, com, de fato, jogadores. Tá, você consegue lançar, assim, um jogo de estreia, por exemplo, você tem confiança de levar o Kenji e o Ryan para o banco, e se houver a necessidade, você coloca o Ryan no lado direito e o Lely e o Kenji no esquerdo? A gente sabe que não. E não estou falando que deveria, tá, pessoal? Então é só porque, assim, que acaba na contagem de elenco, muitas vezes, os jovens, né, Rafa, com poucos minutos até, contando nesse elenco. Aí você fala assim, nossa, tem muita gente. Mas não é, pelo menos para mim, eu sempre... faço uma crítica nesse tipo de contagem do elenco do Cruzeiro. Aí, exatamente. O que eu queria somar, adicionar o que você falou, Valor, porque até agora ninguém chegou e disse assim, olha, estamos com dificuldade de contratar. Você fala assim, beleza, então, apesar de que a gente sabe que o mercado é inflacionado mesmo, contratar não é fácil, não é que é tão simples assim. Então tem um entendimento que... mas tipo assim, se chegasse e falasse assim, estamos com dificuldade de contratar, você fala assim, então tá buscando, mas tá com dificuldade. Mas até agora não. O que a gente ouve é assim, nosso mercado tá fechado. Isso. E, se por acaso tiver a oportunidade e tal, mas por enquanto, então, desde a chegada do Gerson. Desde a chegada do Gerson. Não, fechou, parou por aqui. Então por isso que o entendimento me bate da minha sensação que é essa. O Cruzeiro, pra mim, fez boas apostas em alguns atletas e entendo que era necessário ter um tempo de avaliação para que esses atletas se provassem dentro do grupo, provassem assim a sua utilidade de forma imediata. Então eu entendo um mercado fechado num primeiro momento, mas eu acho que o período de avaliação já deixou muito claro que alguns deles não serão úteis de maneira imediata. E aí a gente pode citar o Sinisterra e o Matheus Henrique como um primeiro volante, por exemplo.
Não são atletas ruins de maneira nenhuma, mas são atletas que cada um, pela sua particularidade, não vai conseguir nos entregar de maneira imediata aquilo que nós precisamos. E isso já tá muito claro, assim. Mateuzinho teve alguns jogos muito ruins, acho que pouquíssimas partidas ou recortes de partidas boas, e normalmente no Campeonato Mineiro, nessa função de primeiro volante. E o Sinisterra, mais uma vez, se machucou, já é um atleta que a gente tem que ter um outro olhar, mesmo com a pré-temporada não conseguiu estar plenamente saudável para nos ajudar. E aí, a partir do momento que essas apostas não se provam concretas para nos ajudar, eu entendo que esse é o erro da diretoria. Porque já está claro que vai precisar de um atleta pro que pretensamente era a vaga do Sinisterra e pro que pretensamente era a vaga do Mateuzinho, porque pretensamente ele seria esse primeiro volante para disputar ali posição com o Lucas Romero. Só que a diretoria, pelo visto, a avaliação deles não é igual à minha. É de que, não, esses atletas aí, eles vão nos ajudar de maneira imediata. Eu não consigo enxergar dessa forma, mas pelo visto essa é a avaliação, e eu entendo que se essa é a avaliação, tá equivocada. Já tá claro que tem gente que não vai conseguir ajudar da maneira correta. E aí deveria ter mudado o pensamento da janela. Mas assim, eu não acho que vai vir mais ninguém, tá? Vamos com esse elenco aí até o meio do ano. E no meio do ano vai ter que contratar. Bom, a gente também tem a situação de saídas do Cruzeiro até o momento. O Cauã Prats ainda não saiu, né? Mas negociado, então a gente já sabe que vai deixar o Cruzeiro aí no meio do ano, em agosto. O Batistella, um jogador que chegou a ser aproveitado no profissional no início do Campeonato Mineiro, depois até foi disputar a reta final lá da Copinha e vendido ao futebol da Ucrânia. O Rian Guilherme, uma negociação que surpreendeu, né? O volante foi para o futebol português ou voltou para o futebol português. A questão do Marlon, que aí vendido, né? Já estava emprestado ao Grêmio. O Fã do atleta Marlon. A mesma situação do Zé Ivaldo, outro que estava emprestado, mas que vendido ao Santos. Arthur Viana, negociado ao Caxias. João Pedro com o Londrina. O Fernando, que também chegou a ter oportunidade no início do Campeonato Mineiro, disputou a reta final da Copinha. Futebol português. O Gabriel Barbosa, emprestado ao Santos. Teves, emprestado ao futebol japonês. E o Léo Aragão, goleiro. Fala o nome aí do time, ué. O Yokohama Marinos. Muito bem. E o Léo Aragão, emprestado ao Avaí, algumas saídas. Tem uma outra parte ainda. Mas, aí, ó, para completar essa outra parte das saídas do Cruzeiro. O Ian Lucas, volante emprestado ao Atlético. O Rodriguinho ao Fortaleza. O Eduardo teve contrato encerrado, tá lá no Mirassol agora. O Bolassi também contrato encerrado, tá na Chape. O Palácios, lateral direito. O Everton, zagueiro. E o Gamarra, o fim de empréstimo. Dessas saídas, assim, o que o Cruzeiro poderia aproveitar alguma situação? O Valu gosta do Palácios. Por exemplo, o Rian Guilherme. Seria aproveitado? Não, tipo, o Rian tava recebendo algumas chances. O Fernando, que fez gol agora no Santa Clara, com esse monte de ausência aí em um momento, aí ele poderia ser relacionado, mas eu acho que ele já recebeu as oportunidades que ele e não aproveitou, é jovem, né? Eu entendi bem esse movimento. Também. Agora, se não tivesse vindo o Chico, aí talvez ele poderia ser ali mais com características diferentes, né? Tem algumas coisas pra gente tentar forçar, viu, Léo? Mas, tipo, lamentar. Aí a do Cauã, ok. A dos Cauãs, né? O Batistella e o Prats. O Batistella, infelizmente, eu acho que lá na Ucrânia ele vai ter muita dificuldade, coitado. Esse movimento aí, eu não entendi. Fez um gol lá no amistoso, né? No primeiro jogo. Depois... Mas aí foi um amistoso lá na Espanha, né? Então, outro clima, amistoso. Quando competir mesmo lá, ele entrou aí esses dias aí, foi um 0-0 do time dele, mas ele entrou no segundo tempo. Acho que foi muito ruim para ele. Mas aí o Cruzeiro decidiu também com o staff do jogador, né? Não pegou ele, colocou no avião e ó, te negociando, você tá indo embora.
O Cauã Prats é aquela situação que a gente já falou muito, né? O restante aí, eu acho que é forçar muito. Ah, o fulano, muita falta no Cruzeiro. Não vejo nenhum nessa lista aí. O Rian decidiu ir porque viu que a competitividade ia ser muito grande e ele iria jogar pouco, mas nesse momento talvez ele até estivesse jogando. Talvez o Rian fosse o cara a entrar no lugar do Romero no jogo contra o Pouso Alegre, mas de resto, assim, salvo ninguém não, viu, Léo? Tem uma outra situação, você falou há pouco assim, se o Romero não puder entrar em campo, né, quem a gente coloca com confiança, o Mateuzinho parece estar sempre preparado para isso, né? Léo, a expectativa hoje ele é um nome para tentar fazer essa função, né? Ele que entrou na vaga do Romero, às vezes que esteve apto, né? Antes do Rian, que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro inicia o jogo lá contra o próprio Pouso Alegre com Rian e Mateuzinho, acho que foi esse o meio campo, não é isso? Os amigos podem me ajudar aqui, é isso. Mas depois ele entrou então precisa de jogo, né? Precisa de jogo, precisa do coletivo para dar certo essas... quando o movimento, vou dar um exemplo, para o Christian se tornar o Christian ponta direita ou meia direita, foi um processo, né? Teve um momento, tem um jogo lá, salvo engano, contra o Santa Fé, ele que faz essa função, mas não dá certo. Aí depois precisa... um encaixe... Porque às vezes a gente só pensa assim, vamos colocar o jogador ali, porque ali ele vai dar certo. Às vezes o cara faz a parte dele, mas o coletivo não está encaixado, a parte dele desmorona, derrete. Então, vamos ver esse contexto, a equipe precisa de melhorar como um todo, para a gente ver se o Mateuzinho, né, torcer para ele ficar saudável, vai funcionar ali na função de 5 também. Aqui na enquete sobre o mercado, satisfeito ou então esperava mais, o esperava mais está bem disparado aqui, 78% contra 22%, então no termômetro do chat aqui, quase 1.000 votos, e a maioria esperando mais desta janela de transferências. Tá faltando o que, Rafa? Bom, nesse momento tá claro que falta um primeiro volante, acho que com o que a gente tem no elenco não vai dar, e aí eu já incluo que é preciso negociar o Wallace, isso é uma questão, e falta um ponta mais pronto, né? Acho que isso é uma necessidade hoje também. Só assim, acho que cada um pontuou aqui o que entende como ausências, mas eu não posso deixar de citar que se de fato a janela se encerrar como parece que vai se encerrar, do grande movimento que foi a manutenção do time titular que terminou 2025. Boa observação. Quando... pronto. Não, é porque a gente tem que colocar. A gente pontuou aqui todas as lacunas que cada um de nós, de maneira distinta, a maioria, nós concordamos, mas eu acho que se essa janela fechar hoje como está, é por isso que eu não consigo virar e falar, é uma janela fracassada, porque ela poderia existir as lacunas que hoje existem e que aí eu e vocês todos que estão aqui discordam, tem gente que acha que de repente tem que trazer até mais um lateral esquerdo já agora, tá tudo bem, mas a gente tem que ponderar que poderia ser uma janela ainda para ir atrás de um camisa 10, porque o Matheus Pereira ele receberia grandes propostas contratuais à mesa dele, se o Cruzeiro não consegue amarrar a renovação. O Caio Jorge, não preciso nem te falar, né? Nem os zagueiros da Turquia perseguiram o Denilson tanto quanto o Flamengo perseguiu o Caio Jorge, e ainda o Kaique com relação ao Como. Então, além dessas... Que mudou o cenário ali de última hora, e ainda bem que mudou. Então, além dessas ausências, que hoje são ausências que a gente pontua para melhorar o 11 inicial, o time principal, mesmo que o time principal ainda não esteja rendendo, tá, pessoal? Tudo bem. Se a janela de fato acabar assim, claro que eu vou pontuar sempre aqui a questão do ponta, a questão do camisa 5, mas eu não posso esquecer de falar da estrelinha da diretoria de ter conseguido manter o time principal de 2025 nessa janela de 2026. Sim. Até no superchat aqui, o Gulit Pacielli, Gerson ou 3 atletas de 10 de euros? Prefiro os 3. Assim, ninguém colocou essa condição, né? Não dava para saber. A diretoria chegou assim, preciso contratar, ou contrata aqui, eu tenho 30 milhões de euros para gastar.
O que é que vocês preferem? Acho que não teve essa condição também, assim. Mas é muito nesse sentido. Mas quais atletas É. você ia comprar com 10 milhões de euros? No mercado desse jeito. O Vitão, 10 milhões de euros. Isso. Seria o zagueiro para competir ali com os titulares. O lado de lá contratou uns aí nessa faixa aí. É banco mesmo. É. Todos os donos são banco, né? Que fica muito dinheiro no banco. Então, não tendo essa condição... Aguenta o valor, cara. O quê? Nada. O que você falou, né, Valor? Poxa, o pessoal fica... Como diz o Chaves, dessa vez eu não disse nada. Não é porque é difícil fazer esse cálculo aí, né? É bem difícil. É um serviço, mas... é um Porque aí a exercício gente legal, vai no assim. nosso imaginário, né? Eu buscaria, igual, por exemplo, Não, e Bitelo Não, lá. e tem torcedor- O Bitelo é 15 a 20. Não, e tem torcedor que fala assim. Eu lembro quando tava na situação do Gerson e tal. Pô, 15 milhões traz o Almada. O Palmeiras ofereceu mais de 40, salvo engano, né? E o Atlético de Madrid quis nem conversar, né? Então, teve isso mesmo naquele... É que tem aquele naquela preço que o mercado. torcedor acha que consegue tirar um jogador de um determinado time, mas não é o valor de mercado E, do assim, atleta. e não sei se é o caso do Gullit que mandou o superchat aqui, mas quando o Cruzeiro foi lá e trouxe o Gerson, dificilmente você apontar e falar assim, não, Cruzeiro, não faz isso não, pega esse dinheiro aí e traz 3 aí de 10, pelo amor de Deus. Então, assim, não sei se é o caso dele, mas eu acho que hoje também muita gente pode analisar e falar assim, poxa, era melhor ter feito isso, pelo recorte talvez de hoje. Isso. E que a gente ainda nem sabe também como vai ficar direito, a própria adaptação do Gerson, a nossa expectativa é que ele tenha muito sucesso e Isso. que seja um dos símbolos de um título histórico. Pô, isso a gente deseja. Ele quer veio que torce. pra isso. Agora, evidentemente, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Isso. Então, acho que na época assim, era difícil também você falar, não faz isso não e tal. E outra coisa que o Valor também pontuou, a manutenção do próprio elenco também. Não é só a contratação. O Cruzeiro precisou fazer muito esforço também para manter o seu elenco da temporada passada, a valorização dos jogadores que aconteceu e a valorização aconteceu porque tinha que acontecer também, né? Eu tô rindo em off aqui. Pô, eu dei força pro Cruzeiro quando o Cruzeiro trouxe o Henrique Dourado. Tem como eu falar assim, não traz o Gerson, não. Tem como, né, pô? Não vou falar. Oportunidade de mercado. Não, o Henrique ceifador, o cara tem experiência, pá. Faz o Artilheiro, pivô. Vou procurar aqui, o que é que o Valor tweetou. Ele vai inventar alguma coisa. Então. Ai. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!